questão da FUVEST 2020, eu sou o professor Rafael Carvalho, tá? Vamos resolver algumas questões, a fim de mostrar para vocês que física não é tão complicado assim, tá? É importante que requer o quê? Um estudo eficiente, um estudo tranquilo, tá? Nada de, qual fórmula? Não, nós temos que analisar qual ponto do conteúdo foi dado, tá? Vamos lá. Nós temos que ter legenda de operadores, esse traço aqui indica fração, 2 pontos, potência, x indica multiplicação, tá? Então vamos lá. Na questão 69, em julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fazem em Columbia estivessem em órbita perfeitamente circular. Pô, quando eu falo órbita circular, eu já tenho que começar a ligar a minha antena. A uma altitude de 260 km acima da superfície da Lua, o tempo decorrido em horas terrestres, entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar. Seria de meia hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 72 horas. Então, para poder fazer esses cálculos, nós vamos ver o quê? A constante G é 9 vezes 10 elevado a menos 13. O raio da órbita da Lua é 1.740 km. A massa da Lua, 8 vezes 10 a 23 kg. Π é igual a 3. Então, anota aí no caderno de vocês que isso é um problema de gravitação, tá? Então, quando você tem um satélite para poder ficar em órbita, então vai ter o quê? Vai ter uma força que vai estar o quê? Direcionando para o centro, que a gente chama de força centrípeta. E também vai ter uma força gravitacional. Que a partir desses dois fenômenos, né, físicos, nós vamos achar o tempo. Né? O tempo para que o satélite estivesse perfeitamente na órbita circular. Beleza? Então vamos lá, passo a passo, tá? Ponto a ponto, para que nós possamos entender e fazer de maneira adequada. Vamos lá, questão 69. Vemos que é um problema do satélite geoestacionário e assumimos que tem uma força centrípeta que é igual à força gravitacional que mantém o satélite em órbita. Então, a força centrípeta mv2 sobre r, que é igual à força gravitacional, que é g m2 sobre r ao quadrado, mas temos que ver ômega r, tá? Porque isso aqui nós estamos o quê? Sumindo com a velocidade linear dessa equação aqui, tá? Então, esse valor de ômega aqui, que é 2πr sobre t, vai ficar o quê? 4π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre t ao quadrado. Todo mundo ao quadrado. Então, substituímos. No lugar do v, colocamos m vezes 4π ao quadrado vezes r ao quadrado sobre t ao quadrado vezes r, igual gmmzão sobre r ao quadrado. Então, nós vamos fazer algumas manipulações. Esse r ao quadrado vai se cancelar com esse cara aqui, tá? Então, vai ficar o quê? O valor de r em cima. Quando ele for multiplicar por esse valor aqui, vai ficar o quê? R ao cubo, tá? Esse t ao quadrado vai passar para cá. Então, essa massa que corta com essa massa. Então, nós tirando o valor de t ao quadrado, vai ficar o quê? T é igual a 2π vezes r ao cubo sobre gm, que é a partir dessas informações aqui, tá? Dessa informação aqui, que nós vamos achar o valor do período, tá? Nós temos o valor de π, nós temos o valor de r, nós temos o valor de g, nós temos o valor de m. O enunciado deu tudo para nós. Mas a física do problema de nós identificarmos o quê? Que a força gravitacional é igual à força centrípeta. Aquela força que é direcionada para o centro da trajetória. Então, aí vai ter aquela aceleração, todos aqueles conceitos que vocês devem ter visto no movimento circular uniforme. Tá? Vamos continuar. Então, né, nós achamos essa equação aqui, que é t é igual a 2π raiz, né, que é o valor de raiz, r ao cubo sobre gm, tá? E vamos retornar os dados enunciados, mas temos que fazer alguns ajustes, né? Esse valor, esse r aqui, é a altura mais o raio da órbita, 1.740 mais 260, 2.000 km, fazendo ao cubo, fica 8 vezes 10 a 9. Tá? A constante G também foi dado enunciado, 9 vezes 10 a menos 13,
massa 8 vezes 10 a 22 kg. O valor de π é aproximadamente 3 e, de acordo com a equação, vamos à substituição. Então, nós reunimos todos os dados e nós vamos substituir 2 vezes 3, 8 vezes 10 a 9. Nós achamos o valor de G e o valor de M. Então, 2 vezes 3 é igual a raiz de 8 vezes 10 a 9, sobre 9 vezes 10 a menos 13, vezes 8 vezes 10 a 22. Tá? Então, o 9 vai ser cancelado com essa operação aqui. Tá? E vocês vão achar que a raiz de 1 sobre 9, a raiz de 1 é 1, a raiz de 9 é 3, 6 vezes 1, 6, sobre 3 é igual a 2 horas, concluindo que a alternativa é B. Beleza? Então, como é que vocês vão fazer resumindo essa questão? For problema de satélite, a força centrípeta é igual à força gravitacional. Beleza? Mas tem que colocar em função o quê? Angular. Em função do período. Conseguiu achar a fórmula do período? Ou vocês vão decorando que a fórmula do período é igual, T é igual a 2π raiz de R ao cubo sobre GM, já é 80% do caminho andado. Depois é só substituir. Beleza? Vamos para a próxima. Em 20 de maio de 2019, as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas está a constante de Planck, H, que relaciona a energia E de um fóton quanto a radiação eletromagnética com sua frequência F na forma E igual a H vezes F, né? Fórmula bem famosa. A unidade de constante de Planck em termos da unidade de base no SI, quilograma, metro e segundo. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Isso é uma questão, coloca aí em cima de vocês aí, que chama análise dimensional. Nós vamos o quê? Pegar cada grandeza com sua respectiva unidade, nós vamos o quê? Analisar cada uma delas, tá? Vamos lá. Então, essas são as opções, tá? Vai dar uma dessas 5 aí. E vamos a mão de obra, né? Nós temos que mostrar por que essa alternativa. Se fosse só marcar, seria tudo uma beleza, mas vamos seguir em frente. Vamos lá. É uma questão de análise dimensional, né? Onde obtemos uma grandeza de uma determinada medida. Para determinar a solução dessa questão, basta desmembrar e depois determinar o x da questão, né? Então, ele quer em cima o quê? Dessa equação, que é E igual a H vezes F. Só que a minha energia é o quê? Aquela famosa energia do repouso, mc ao quadrado. Certo? E escrevemos quem corresponde m. M é massa, é quilograma. Velocidade é o quê? M ao quadrado, S ao quadrado. Porque é metro por segundo elevado a 2, porque é metro quadrado sobre segundo quadrado. Tá? Metro quadrado sobre segundo quadrado. E a frequência é 1 sobre t. Podemos representar como 1 sobre s, porque o tempo é o segundo. Aí é só colocar quilograma vezes metro quadrado sobre segundo ao quadrado igual 1 sobre s. Esse valor de h coloquei destacado para que nós pudéssemos identificar, porque nós queremos achar o valor da constante de Planck, né? Então, nós fazemos as manipulações necessárias, né? Que vai ser quilograma vezes metro quadrado vezes S sobre S2, aí encontramos quilogramas vezes metro sobre segundo. Logo, achamos a alternativa A. Beleza? Porque esse segundo aqui passa aqui para cima e fica junto com esse pessoal daqui, tá? Aí vai cancelar S ao quadrado V sobre S, que é a alternativa A. Vamos lá. A transmissão de dados de telefonia celular por meio de ondas eletromagnéticas está sujeita às perdas que aumentam com a distância d entre a antena transmissora e a antena receptora. Uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L em decibéis, dB, do sinal função de d no espaço livre de obstáculos é dada pela expressão. Tá? Aí, você tem L igual 20 log de 10, 4πd, isso aqui é o lambda, tá? Que deveria estar aqui.
em que lambda, que é esse carinha aqui, é o comprimento de onda do sinal. O gráfico a seguir mostra R em decibéis versus D em metro para determinado comprimento de onda, tá? Isso é uma questão interdisciplinar de onda, tá? Que envolve um contexto, tá? Mas nós vamos aplicar o que ele quer, tá? Então nós temos essa curva aqui, tá? Que é, você tem o decibel sobre metro, né? Contra decibel contra metro, ele decresce aqui. Você vai fazer uma função, a gente chama de função logaritmo, tá? Então, para vocês fazerem as contas mais rápido, você tem o que? A distância 1, o decibel vale quanto? Vale 40, o valor de L. Tá? Base no gráfico, a frequência do sinal é aproximadamente. Então, note e adote. Velocidade da luz no vácuo, C igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, π mais aproximado igual a 3. Letra A, 2,5 GHz, B, 5 GHz, 12 GHz, 40 GHz ou 100 GHz. Então, é o seguinte, então a equação é dada o seguinte, L é igual a 20 log de 10 vezes 4πd sobre lambda. Olhando o gráfico, né, nós vamos voltar no gráfico, nós vamos tirar aqui a parte mais fácil. Então, essa distância vai ser igual a 1 quando for igual ao quê? 40 decibel. Beleza? Então vamos lá voltar lá na resolução. Então nós colocamos 40, o 20 log de 10, 4 vezes 3 vezes 1, que é a distância, sobre lambda. 40 dividido por 20 dá 2, então vai ficar o quê? Na base log de 10 aqui, vezes 12 sobre lambda. Aí, nesse caso, tem que aplicar o quê? O logaritmo na esquerda, né? Por de logaritmo, tá? E vai ficar aplicando log na esquerda, escrevendo o quê? 10 ao quadrado. Então, vai ficar 10 ao quadrado aqui e o 12 sobre lambda. Aí, é fazer a regra de 3. Nós vamos achar 0,12, porque 12 dividido por 100 é 0,12, e depois aplicar na forma da onda eletromagnética, né? Que é C igual a lambda F. 3 vezes 10 a 8 igual a 0,12 F. Fazendo as contas, nós achamos que 2,5 GHz. Logo, a alternativa é A. Beleza? Então, não tem dificuldade. Só consultar o gráfico e substituir naturalmente. Teve dúvida? Volta o vídeo e refaça. Vamos. Questão 72. Um estímulo nervoso para um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos, né? Esse Mzinho aqui é mili. Quando vê aquele M achatado, a gente chama de micro. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal. Considerando que a altura média brasileira é de 1,70 metros, e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde os dedos do pé até o cérebro, da base do tronco até o cérebro, são respectivamente, né? Isso é um tipo de questão que é uma questão grande. Fala assim, pô, eu tô nervoso, eu tô perdido. Eu falo assim, nada disso. Vocês vão anotar tudo que vocês leram e vão executar em 2 partes. Mas como, professor? Vamos ver agora. Então, aí vocês têm as opções, que é 51 metros por segundo e 51 metros por segundo, 51 metros por segundo, 57 metros por segundo, 57 metros por segundo e 57 metros por segundo, 57 metros por segundo e 68 metros por segundo, ou 68 metros por segundo e 68 metros por segundo. Beleza? Vamos lá. Nós achamos ΔT1, que é o tempo para o impulso do pé ao cérebro. O ΔT2, 20 milissegundos do tempo para o impulso do pé até a base do tronco. ΔT3, né, nesse caso aqui, vai ser o intervalo de ΔT1 menos ΔT2. 30 menos 20 vai ser 10 metros por segundo, o tempo da base do tronco até o cérebro. Apenas eu estou escolhendo os dados, porque o problema é grande e eu posso ficar desesperado, mas a intenção não é essa. Que às vezes te testam
a tua capacidade de organização, porque na faculdade vocês serão muito cobrados quanto a isso, tá? Porque se não tiver disciplina no estudo, vai ser um pouco meio complicado, né? Altura, 1,770 metros, a altura da pessoa. Hzinho é igual a 0,6 Hzão. Então você tem 0,6 vezes que 1,70 m, né? Que ela é a razão, né? Da altura do tronco e a altura da base, né? Da base do tronco até o cérebro e a altura da pessoa, né? A gente melhorando aí. Então nós temos 0,6 vezes 1,70, 1,02, distância do pé até a base do tronco, e você vai ter essa diferença aqui. Hzão menos Hzinho, 1,70 menos 1,02, igual a 0,68 metros, distância da base do tronco até o cérebro. Então, nós fazemos essa organização aí, agora é só resolver. Então, né, vamos calcular duas velocidades do pé até cérebro, né? Então, nós temos que pontuar, né, basta aplicar a definição de velocidade média, né, que nós conhecemos que é ΔS sobre ΔT, então vamos substituir no 30 milissegundos, né? Então vai ser o quê? 1,70 dividido por 0,030, né, que nós vamos achar aproximadamente 57 metros por segundo. E com base nos dados anteriores, vamos calcular a velocidade da base até o cérebro, né, que essa é a diferença, né? Hzão menos Hzinho sobre o tempo, que nesse caso é 0,68 sobre 0,0.1, que é igual a 68 metros por segundo. Concluímos que é a alternativa D. Então, o que eu faço? Organizo os meus dados, separo, vejo o que o enunciado quer e eu faço tranquilamente. Beleza, amigos? Até a próxima. Um grande abraço.